Voltamos, né? Que bênção, graças a Deus. Nós temos que buscar ser do Senhor, viu, gente? Então, queira estar sempre junto com o Senhor. Minha oração hoje é que vocês se inspirem nessa dupla aqui, né? Nesses irmãos aqui, os irmãos Brothers. Não é Mário Brothers, não. Mas são os irmãos que trabalham na empresa, aquela empresa do balãozinho. Não sei se vocês já viram, né? Do balãozinho. Que vocês assistiam na Fórmula 1. Eu não sabia o que era naquela época. Eu vi os carros da Fórmula 1 passando. Aí eu vi a Remax, né? Eu falava, que empresa é essa do balãozinho, rapaz? Né? Eu não sabia o que era. Eles botavam Remax, mas não falavam o que era. Né? Tava lá estampado, mas não dizia o que era. Hoje eu sei que é empresa imobiliária. E por que o balão, Nildo? Não sei, para subir, é? Isso. Na verdade, a ideia é essa mesmo, né? Porque no balão você consegue ter uma visão mais ampla, né? Do mercado. Você sobe, você pode parar numa determinada região e você amplia, né? E naquele tempo não tinha nem drone, né? E os caras já tinham essa visão, né? Verdade. Que bom. Eu queria saber de vocês, como é que eu faço para investir no mercado imobiliário? Como é que eu faço? Vamos lá, vamos falar sobre investimento. Primeiro, o que a gente falou aqui basicamente, né? Você definir qual produto que você quer, qual é o nível de investimento, para que você quer comprar um imóvel. Por exemplo, tem gente que prefere investir em lotes, né? Hoje a gente tem uma grande facilidade na compra de um lote. Então, às vezes a pessoa tem um nome com a restrição, por exemplo, e você consegue comprar um lote e parcelar diretamente com a construtora. Hoje tem duas construtoras que trabalham muito forte esse tipo de compra na Barra dos Coqueiros. A Barra dos Coqueiros hoje é outra, né? Sim. E principalmente devido a essa facilidade na compra, certo? Tem duas construtoras, não vou fazer propaganda agora, certo? Mas que elas facilitam muito. Então a pessoa dá uma entrada ali mínima. Não, mas pode falar. Se for facilitar, pode falar. Então a gente vai lá nessa facilidade. Hoje as duas principais, certo, são a Constru Center, né, de Júnior, e a Move. Então essas duas construtoras você consegue assim dar uma entrada facilitada, o nome não precisa estar limpo, né? Você que coisa boa, vocês captam a informação, gente, pelo amor de Deus. E fala com a gente. Né? Isso aí. E nos chama aí. Coloca nos comentários aí que você tem interesse de fazer um investimento. Isso. Nildo vai passar pra gente, coloca seu contato também. Nildo vai passar pra gente, a gente vai te atender com excelência. Nome sujo de qualquer jeito, né? Isso, como o pessoal fala, melado de manga. E aí você consegue fazer esse investimento. Então tem pessoas hoje que estão, por exemplo, usufruindo, antes mesmo do empreendimento ser entregue, elas fazem o que? Elas vendem a chave, né? Elas vendem ali quanto aquela poupança que ela pagou, coloca um ágio, coloca um valorzinho acima e a pessoa assume aquelas prestações, né? Isso acontece muito devido a, por exemplo, lançou o empreendimento agora, então a pessoa já visualiza ali as melhores unidades. Quando a gente está falando de loteamento pé na areia, as melhores unidades são as que são mais próximas ao mar, né? E as que demoram um pouco mais para vender são as do início do loteamento. Então as pessoas às vezes compram, olha a dica aí, compra o lote mais próximo ao mar, mais próximo à área de lazer, e espera o momento certo, o momento que as vendas estão aquecidas, e aí depois ela faz a venda daquele determinado lote. Essa é uma possibilidade de investimento. Uma outra possibilidade de investimento uma possibilidade de investimento excelente agora, certo? Eu não sabia que era tão fácil isso, fazer esse investimento, eu não sabia que era tão fácil. Mas um franqueado acabou de comprar uma franquia da Remax e veio fazer um treinamento com a gente em Aracaju. Eu disse, como é que você entrou no mercado imobiliário? Ele, Carlos, estava meio apertado, consegui comprar um imóvel, um apartamento de leilão da Caixa, já tinha passado pelos 2 processos na verdade, né? Vamos dizer assim, primeira instância, segunda instância, e eu consegui fazer um financiamento. Deu uma entrada muito, muito baixa e consegui fazer o financiamento posteriormente, né? Fiz o financiamento, beleza. Fez um arremate ali por 86 mil reais a unidade. Eu disse, qual foi o problema que você teve? Ele disse, só tirar a pessoa de dentro, porque a Caixa não tira a pessoa, né? O imóvel é a leilão e a pessoa continua morando. Quem arremata o imóvel, quem arremata o imóvel de leilão, é que precisa, por exemplo, ou fazer isso de forma amigável ou através da via judicial. Ele não precisou entrar na via judicial. Ele foi lá com cautela, com cuidado e tal, foi
foi entrando na mente da pessoa, a pessoa saiu do imóvel. E, para encurtar a história, ele ganhou 56 mil reais nessa operação. Ele teve de lucro, depois que ele pagou tudo, ele teve de lucro 56 mil. Então essa é uma outra possibilidade. No mesmo dia que eu estava conversando com ele, eu fui visitar um imóvel de um advogado, eu não sabia, eu perguntei como ele tinha adquirido esse imóvel, aqui próximo, inclusive, no Luzia, e ele disse, eu comprei de leilão. Eu já trabalho com precatório, eu também não sabia como é que funcionava precatório, e ele disse, eu comprei de leilão. Você pagou quanto nesse imóvel? Eu não vou dizer qual é o imóvel aqui, né? Você não vai ver esse vídeo aqui, já vai ser por quanto eu paguei nesse imóvel. Mas ele pagou 400, ele pagou 400, pede hoje 570, mas o valor de mercado é 530. Então vamos supor que depois de toda a operação, ele tenha um retorno aí de 110 mil reais que seja, colocando para baixo, 110 mil reais. Verdade. E ele conseguindo vender esse imóvel, o maior tempo que seja aí, 9 meses, por exemplo. Claro, teve o custo, né, de imposto, teve o custo com condomínio, né, nesse período, mas é um excelente negócio. Então essa é uma outra possibilidade, certo? Coisa boa, rapaz. Jogar com coragem. Né? Isso. Tem A que ter gente tem coragem. algumas possibilidades dentro do mercado, né? E a outra oportunidade também, assim, a mais convencional, se eu estou falando de coisas, principalmente essa parte de leilão, que muitos não fazem porque não têm um conhecimento. Por exemplo, eu estou no mercado há 10 anos, mas eu nunca vendi um imóvel de leilão. Eu pensava que era um pouco mais complexo, mas depois de entender a operação, eu vi que é algo que é mais simples. A Caixa não perde nada, né? Ela já vende o imóvel e o problema, né? Isso, justamente, porque é da sua responsabilidade. Você compra o imóvel, como você disse, você compra o imóvel e o problema, a oportunidade junto com o problema. E o dinheiro está justamente aí. É quando você vê, cara, você enxerga, né? Enxerga o problema e resolve o problema, o dinheiro está aí. Né? A gente só ganha dinheiro porque a gente resolve. Porque contrata-se um corretor de imóveis? Porque ele quer evitar o problema. Né? Então a gente minimiza os riscos, né? Não vou dizer que a gente zera, né? A gente está lidando com pessoas. Facilita, né? Isso, justamente. Então a gente minimiza ali realmente para a pessoa ter uma jornada mais tranquila na compra do imóvel. Né? E tem aquelas pessoas também que não são credenciadas, que acham que são corretores, né? Isso atrapalha vocês? Perigo. Atrapalha. É um perigo porque alguns clientes já caíram em golpe, né? Inclusive lá na imobiliária teve um falso corretor que queria dar um golpe em uma corretora de lá também, porque ela tinha a chave do imóvel do cliente, ele viajou e deixou a chave com ela e ele disse, ele conseguiu os dados do proprietário do imóvel e disse a ela que estava com uma cliente e queria ir lá no imóvel, né, visitar. Ela disse, não, a chave está comigo e eu não vou ceder, o proprietário não falou nada comigo. E quando ela chegou lá, ela viu que era um golpe. E ela é policial também. Eita. A corretora de lá da imobiliária. Interessante, as pessoas acham que o corretor é só corretor, né? Eu vou ser corretor, já sou corretor. Sou batizada corretor. E aí ela livrou a cliente de cair em um golpe. Nossa. Né? Porque quando ela chegou lá e viu que realmente era um golpe, né, ele pediu uma transferência para segurar o imóvel. Ele disse que tinha outros clientes interessados e aí ela tinha que transferir uma parte para segurar o imóvel. E aí foi que ela descobriu, entrou em contato com o proprietário e aí conseguiu ajudar essa cliente, né? Então existe muito isso, falso corretor, né? E esses falsos corretores cheio ali na Caueira. Tem muitas chácaras ali sendo vendidas de pessoas que, por exemplo, tem vizinho à igreja que a gente estava ali na Caueira, perto daquela rotatória do posto policial ali. Sim. Aí eu tinha a igreja ali e vizinho tinha um terreno que pertencia a um italiano. O italiano falou, eu vou para a Itália e deixo o meu terreno na sua mão. E o cara foi com um cara que não é corretor. Eita, e tá uma confusão para vender aquele sítio ali, rapaz, bonito, com a casa muito boa dentro. Vai até o mar, a casa dele, assim, o terreno dele. Vai até o mar lá. Muito bom mesmo, porque ele cismou mesmo do Brasil e voltou para casa. E ele botou em um preço, no valor, e o corretor tá vendendo por outro valor. E eu tô achando até que ele tá querendo vender esse imóvel e ficar com o dinheiro. Olha, o negócio foi tão assim rápido que esse italiano fez que ele deixou o carro dele lá. O carro tá lá com placa da Argentina. Imagine. No imóvel dele. No imóvel dele. E foi embora. Posso falar aqui então o que aconteceu?
Ô, Nildo, e também tem outra coisa, né? Que é, assim, eu já presenciei casos, né? O perigo do próprio cliente, o proprietário, quer vender o imóvel e coloca a placa dele. Sim. Né? E aí chega uma pessoa dizendo que está interessada, quer conhecer o imóvel e quando entra, assalta, né? Eita. Isso. Já passou até no jornal, não foi? Essa situação. E eu tive um cliente que aconteceu isso. Ele disse que realmente eu não queria pagar o corretor. Nossa. Queria vender diretamente para o cliente e eu caí ele foi assaltado dentro de casa. Né? Chegou um suposto cliente dizendo que queria conhecer o imóvel, que estava interessado em comprar. Uhum. E aí aconteceu. Aí foi quando ele procurou, foi uma indicação, e aí ele colocou a placa, né? Então tem essa questão também que é mais seguro, né? Você procurar um corretor, porque aí o cliente que tiver interessado vai ligar para o corretor e aí vai agendar uma visita. Então ele não vai estar sozinho dentro do imóvel do cliente, né? Não então, é qualquer pessoa, né? Não é qualquer pessoa. Tem que tomar bastante cuidado com essa situação. Muito boa essa dica. Eu não sabia disso. É mole mesmo. É um absurdo. Essa questão de segurança. Né? Quem tem renda baixa pode comprar um imóvel? Qual é o processo? Vamos lá. Depende do que seja a renda baixa, né? Carlos, eu ganho um salário mínimo. Isso. Né? É possível? É possível. Por exemplo, a gente tem clientes que já compraram imóvel e ganham um salário mínimo. Às vezes você tem alguma outra atividade que você pode estar somando essa renda. A gente sabe que através do programa, né, Minha Casa Minha Vida, você tem a possibilidade, né, de ganhar o subsídio. Se você tiver filho ou for casado, por exemplo, você dobra esse subsídio. É mesmo? Então, por exemplo, um subsídio com a mesma condição que eu tenho, por exemplo, se eu fosse solteiro, que eu ganhasse, por exemplo, de subsídio 15 mil reais, eu tendo um parceiro, né, um cônjuge, um filho menor de idade, alguém dependente de mim, certo? Por exemplo, alguém que tem alguma especial, por exemplo, né? Alguma deficiência, depende de mim, eu consigo dobrar esse subsídio, vou para 30 mil reais de subsídio. Então essa é uma outra possibilidade também. Porém, essa renda ela não pode ser comprometida acima de 30%. Uhum. Então isso implica em que você vai conseguir ter um financiamento mais baixo, né? Financiamento mais baixo. Então, por exemplo, se eu ganho 2 mil reais, eu só vou poder comprometer 30%, ou seja, 600 reais dessa renda. Entendi. Então eu preciso financiar um valor que esteja dentro dessa minha possibilidade de pagamento. Eu não posso superar, certo? Senão a Caixa não libera. A Caixa não libera. Até para carro é assim também, né? Você tem empréstimo pessoal. Isso. Mas pronto, você falou no outro ponto também. Depende também como é que está a sua renda. Se sua renda estiver comprometida, aí a sua capacidade de financiamento diminui também. Eu tenho um consignado, por exemplo. Eu tenho baixo, né? Isso, eu tenho um carro financiado. Aí eu baixo a minha margem também de poder de compra. Engraçado, tem aqueles cabras que o tempo todo ele fica dizendo que quer baixar a renda para não pagar imposto de renda. Né? Mas quando ele quer comprar um imóvel, ele quer botar que a renda. Ele quer subir a renda, é verdade. E ele acha que ninguém pega. Né? Pois é, rapaz. Eu não sabia dessa questão de dobrar o subsídio, né? O subsídio. Coisa boa. Se você fizer uma simulação na Caixa, você vai ver que quando você coloca lá dependente, né, casado e tal, ele dobra. Ele dobra. E quem já financiou pode pegar o subsídio? Não pode pegar o subsídio, você não tem mais direito, né, a pegar o subsídio. Existem várias normativas na Caixa, né? Se a gente for entrar por esse viés aqui, a Caixa sempre está mudando, né? Agora, atualmente, a gente teve uma outra alteração da Caixa e não existe uma previsão de quando isso vai se normalizar. Por exemplo, a Caixa financiava até 80% do valor do imóvel. Então, um imóvel de 200 mil, você ia ter ali 40 mil de entrada e ia financiar 160. Hoje, para essa mesma operação, a operação SBPE, né, tem o Minha Casa Minha Vida, né? A depender da região, você tem um teto limite do valor do imóvel, e aí, se você passa desse limite, você vai para uma outra carta de crédito, que é o SBPE. Então, era 80% que a Caixa financiava, agora é 70% reduzido. Se for na modalidade saque, né, que é a amortização constante, você começa pagando mais, termina pagando menos. Se for na Price, que é uma prestação linear, é a mesma do início ao fim,
você financiava até 70%, agora você financia até 50%. Nossa. Então, assim, reduziu bastante a capacidade de financiamento. Então, isso vai impactar diretamente no nosso mercado. Porém, eu estou falando de Caixa Econômica. De Caixa, sim. A gente tem bancos privados. Fala os outros. Então, Itaú, Bradesco, Banco do Brasil. Porque o que mais Santander, financia é a Caixa. É mais rápido, né? Se os correspondentes dos outros bancos me ouvir falando isso aqui, vai deixar, os haters, né? Vai deixar comentário negativo. Mas a maioria é Caixa Econômica. A maioria é Caixa. Até hoje eu não financiei por outro banco, outra instituição, somente Caixa. Quais os documentos que a pessoa precisa para fazer o financiamento? Comprar um imóvel. Vamos lá. Primeiro a gente tem três linhas de documentação, né? Que é a documentação do próprio imóvel, né? O imóvel também tem a sua documentação, sua certidão de nascimento, que seria a certidão de inteiro teor, onde você tem todo o histórico desse imóvel. O imóvel precisa ter uma matrícula registrada em um cartório. Então, por exemplo, às vezes você tem um imóvel que tem escritura, mas ele não tem registro, não tem matrícula. Então, por exemplo, eu posso pegar qualquer dados hoje de imóvel e fazer uma escritura pública. Porém, se ela não tiver matrícula, registro, esse imóvel não pode ser financiado, certo? Em Aracaju, por exemplo, a gente tem 4 cartórios de registro. Então, se eu precisar registrar um imóvel, fazer um financiamento, eu preciso ir em algum desses cartórios, o cartório da circunscrição, né, que ele faz parte, para retirar uma certidão de inteiro teor dessa. Esse é o básico do imóvel, né? Claro, tá com IPTU em dia, se tiver condomínio, fazer o levantamento também, tirar uma CND, uma certidão negativa. Agora, para o comprador, né? Eu acho que a sua pergunta é mais voltada para quem quer comprar esse imóvel. Então, ele precisa ter o comprovante de que ele tem uma renda, certo? Que pode ser o contra-cheque, que é o mais convencional, e pode ser também através da declaração do imposto de renda, entrando por aquele mesmo viés, que ele vai comprometer 30% da sua renda. Então, por exemplo, se eu tiver um imposto de renda isento, eu vou conseguir financiar? Não aceita. Eu preciso ter um comprovante ali, a declaração do imposto de renda paga, ou seja, que está gerando ali imposto, para eu poder fazer a captação do recurso, né, do crédito para o financiamento. E a documentação básica, né? RG, CPF, a certidão de nascimento também. É bom a pessoa já fazer atualização, às vezes a certidão, a pessoa já divorciou, né? Imagina a minha certidão de casamento, como é que tá? Para quem já divorciou 2 vezes e casou de novo, eu tenho que fazer a atualização de tudo isso. E às vezes o cliente está lá com a certidão ainda, né, antiga, ele precisa fazer a atualização de tudo isso. E o cara que vende tem que estar no nome limpo também. Na verdade é o seguinte, olha, eu até estranhei esses dias, a gente fez a venda de um imóvel, foi até de um corretor nosso, ele vendeu o imóvel dele, aí beleza, tinha uma dívida que ele tinha que era da própria Caixa. Era de quê, meu Deus? Era de INCC, era juros de obra, um negócio desse, que era da Caixa, ele devia a Caixa. Aí beleza, esse ele tem que pagar, se ele vai financiar por esse banco, ele tem que quitar, tudo certinho. Porém, ele tinha uma dívida de cartão de crédito, que era uma dívida de 3 mil, menos de 4 mil reais. Porém, a normativa diz o seguinte, que quem está vendendo, quem está comprando tem que estar 100%, certo? Sim. Pode ter uma bala ali devendo. Mas quem está vendendo, ele precisa ter, no máximo de dívida ali, 10% do valor do imóvel. Então, se o imóvel dele era 120 mil, ele podia ter até 12 mil reais de dívida. Porém, segundo a correspondente dele, ele tinha essa dívida e o banco negou. Eu fiquei sem entender. Eu não sei se foi algum tipo de situação que a cliente disse, não, eu só faço para ter segurança se ele tiver 100% limpo. Mas eu nunca vi isso acontecer. Pelo contrário, eu já vi cliente ter 15%, 20% de dívida e gerente liberar. Entendeu? Porque ele está vendendo, né? Ele não está comprando imóvel. Então ele pode ter uma margem ali de dívida. Que às vezes a pessoa está até vendendo para poder fazer a quitação da dívida. Justamente. Eu vou fazer 2 perguntas em uma. Porque a gente está com o horário já estourando já. Já? Falta 7 minutos. Isso. É até 5, né? O que é um balão? E se existe algum tipo de financiamento pela própria imobiliária? Certo. Mas não é aquele balão que voa, não. Sim. Não é esse, não. Não é esse, não. Como está mais voltado para lançamento e trabalha mais com usados, quer que eu responda? Eu trabalho com usados. Balão. Primeiro, quando você vai comprar um imóvel na planta, essa entrada, por exemplo, gerou 30% de entrada, como a gente estava falando aqui. Então, vamos lá, o imóvel é 200 mil e gerou ali 60 mil de entrada. Quando você compra um imóvel na planta, ou seja, é lançamento, é empreendimento, é de construtora, ele não está pronto ainda, a construtora vai te dar um prazo para pagar essa entrada parcelada,
até você receber a chave do imóvel. Então, se eu devo 60 mil a uma construtora, por exemplo, eu vou financiar 140, 200 mil imóveis, vou financiar 140 e vou dar 60 mil reais de entrada. Como é parcelada essa entrada? Então, por exemplo, o imóvel vai ser entregue daqui a 36 meses. Eu posso parcelar 60 mil para 36 vezes. Só que, para a prestação não ficar alta, aí entra o balão. Então, por exemplo, vamos supor que a minha prestação seja de R$1.000. Aí eu falo, olha, R$1.000 para mim fica pesado. Como é que eu faço para diminuir? Aí eu falo, vamos fazer o seguinte, você vai pagar R$600 por mês, porém, uma vez no ano, 2 vezes no ano, você vai dar um balão, que é um aporte um pouco maior. Junto com a prestação de 600, você vai dar um balão, por exemplo, de R$4.000. Então a pessoa vai pagando e vai juntando uma graninha ali para quando chegar uma vez, 2 vezes no ano, geralmente são 2 vezes, 1 vez no ano, o cliente dá um balão, certo? Tá tranquilo aí? Resposta? Tranquilo. Então balão justamente para compor essa entrada, porém facilitar o pagamento mensal, certo? Diminuir o pagamento mensal. Pagamento por imobiliária, jamais, né, gente? Jamais, a gente é. Ou você paga a construtora naquela condição que eu falei sobre você fazer um investimento, comprar um lote, por exemplo, você pode pagar direto à construtora e quando for entregue, por mais que às vezes você esteja devendo, você já pode construir seu imóvel, essa é a parte boa, não precisa estar quitado, já pode começar a construir. E a imobiliária simplesmente, a imobiliária não vende, certo? O corretor ele não vende o imóvel. A pessoa vai ficar pensando, porque ele me vendeu e tal. Na verdade, quem vende é quem tem a propriedade do negócio, né? É o proprietário. A matrícula está registrada em nome de uma pessoa. Então, esse é o proprietário, ele que está fazendo a venda. A gente simplesmente faz o quê? Intermedia as duas partes, comprador e vendedor, certo? Agora, se uma imobiliária, por exemplo, ela for uma incorporadora também, ela comprar uma área e incorporar, ela pode assumir esse parcelamento, sim. Mas ela já não teria mais o perfil de imobiliária, já seria um perfil já de construtor, de incorporador, certo? O que é incorporar? Incorporar é o seguinte... O povo fica achando que incorporar... Pegou uma coisa brava. É o programa, vocês estão falando da palavra aqui direto. Incorporou ali, né? Incorporar é simplesmente o seguinte, por exemplo, eu tenho... É para responder mesmo ou é resenha? É verdade? Vamos lá. O que incorporar? Vamos lá, só pra gente finalizar, né? A gente tem aqui, eu quero fazer uma consideração final. Eu tenho vocês dois. Vamos lá. Eu quero construir empreendimento, mas eu não tenho terreno, eu não sou terrenista. Então eu vou procurar uma pessoa que tem um terreno para vender e eu vou entrar em negociação. Dizer, olha, aí depende muito da negociação. Então vamos supor que você seja o dono do terreno. Eu digo, olha, eu vou começar a construir e o terreno vale, sei lá, 10 milhões. Eu não tenho esses 10 milhões agora. Vamos fazer o seguinte, eu vou te dar 10%, vou te dar 1 milhão e você me libera aqui para eu começar a construir. Só que enquanto eu estou construindo, ou até mesmo antes de construir, eu vou ter a possibilidade de começar a vender aqueles lotes ou aquele empreendimento. Então eu sou um incorporador. Eu incorporei um terreno que não é meu. Eu tenho ali o registro de incorporação, começo a construir, começo a vender também, que é o que as construtoras fazem hoje. Quando você vai comprar alguma coisa, você compra um projeto, né? Uhum. Quando você vai lá, não, eu quero ver o local. Chega lá, só tem mato. Mato e as vacas lá começam. É isso que eu comprei, né? Porque você comprou um projeto que vai que vai começar aquela construção, né? Então essa é a figura do incorporador. Certo? Entendi. Não vai incorporar o inimigo ou nada coisa coisa brava não, né? Tá bom papo aqui com vocês, com Ingrid e com Carlos Alberto, né? Muito bom estar com vocês aqui. Eu queria que vocês dessem um recado para os nossos ouvintes que estão aí ligadinhos, colados no rádio, através do nosso site, né? www.webradioaju.com. As pessoas estão ouvindo lá, às vezes sintoniza no seu carro também, no YouTube também, né? @3963. Mas se colocar só o Web Rádio Aju, já acha, sai. Nós somos os únicos lá, né? Melhor ainda, não tem concorrente. Queria que vocês deixassem um recado para os nossos ouvintes queridos. Eu quero mandar um abraço para todos, né? Dizer que vocês também estão convidados para nos conhecer lá na Remax, na Desembargador Mainardi, né? E qualquer dúvida que vocês tiverem, alguma aquisição também que vocês estiverem pensando em fazer, nos procurem, viu? E estaremos aqui à disposição de vocês, viu? Um abraço a todos e uma excelente tarde. Bacana. Minha consideração é a seguinte, a gente está falando sobre imóveis, sobre o mercado imobiliário, mas o nosso principal trabalho hoje, estou falando como sócio, né, da Remax, nosso principal negócio, como eu falei no começo, são pessoas. Então quero falar com você
que está pensando em entrar no mercado imobiliário, está começando a considerar, certo, entrar no mercado imobiliário, quer conhecer um pouco mais sobre a nossa proposta, como é que funciona. Nós somos especialistas em desenvolvimento, em capacitação de corretores. Então nós temos policiais, funcionário público, advogados, pessoas ex-Uber ou atual Uber também. Então assim, não importa qual é a sua área de atuação, você pode estar agregando essa nova profissão, certo? Eu tenho certeza que se você fizer o que tem que ser feito e você colocar em prática tudo aquilo que a gente ensina, né, todo nosso conceito, a nossa filosofia, os ensinos que a gente tem realmente passado para toda a nossa equipe, eu tenho certeza que você vai ter muito resultado. Então, Carlos, qual é o primeiro passo? O primeiro passo, posso deixar meu Instagram aqui da loja, certo? Que é Remax On Imob, Remax com X, On Imob, o B mudo. Você vai encontrar o Instagram, pode mandar um direct. Carlos, qual é o primeiro passo? Eu preciso matricular em curso de TTI, né, que é o técnico de transações imobiliárias. Esse é o primeiro passo. Você precisa legalizar essa profissão, como o Lidu falou, falso corretor. Então não fica na ilegalidade. É muito barato hoje fazer o curso. Através da Remax a gente tem parcerias com cursos do Rio de Janeiro, com cursos daqui de Aracaju também, com cursos de Pernambuco, onde você vai começar a pagar muito baixo. Você vai começar a fazer esse curso no conforto da sua casa, online, provas online. E você tem curso que em 2 meses você está com certificado. Certo? Em 2 meses, eu tenho certeza que o mercado vai ter muito mais a te oferecer que esse investimento que você está fazendo na sua vida, na sua carreira, e pode transformar completamente a sua vida, como tem transformado a minha e de algumas pessoas que estão ao nosso redor, tá bom? Então fala com a gente, me chama no direct e vamos embora, que esse mercado é maravilhoso. E ele ainda vai sair a carteirinha do Cresce, né? Que ele pode ir lá e se registrar, né? E isso, a ideia é essa, é para isso mesmo, fazer o curso, pegar o certificado e se habilitar a ser um corretor de imóveis. Coisa boa, né? Chegamos ao fim do nosso programa aqui, né? Esse papo maravilhoso. Coisa boa demais, né? Estarmos aqui com vocês, viu? De coração mesmo, eu agradeço muito pela presença de vocês aqui. Muito feliz com vocês. E eu espero que essa conversa tenha servido de inspiração para os nossos ouvintes que estão aí do outro lado, tá bom? Até o nosso próximo domingo, né, na apuração dos votos, aqui nessa mesma programação, se assim o senhor disser que sim. Vai ser domingo, né? Domingo, é isso aí. Em minha casa. Em minha casa. Deus abençoe, até lá. Valeu.